Renan Santos, pré-candidato à presidência da República, é contra as cotas. Isso está gerando a maior polêmica. Muita gente não sabe se isso é bom, se isso é ruim, se realmente o Renan é contra as cotas ou não, se ele é contra pobres, contra negros, contra trans, contra gays, contra qualquer tipo de minoria ou setor da sociedade ter direito a um acesso de uma cota para poder se igualar e gerar uma justiça social, principalmente com relação às universidades. É um assunto muito polêmico e você vai ver nesse vídeo aqui e vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, espero muito que você fique até o final. Um vídeo muito interessante, um trecho do podcast do Renan com o Firmino Cortadas. O Firmino, inclusive, fez umas perguntas muito legais, tá? Eu gosto de acompanhar os vídeos do Firmino. Felizmente ele ainda tá meio bolsonarizado, mas eu sinto que tem um espacinho no coração aí do Firmino para ele virar um missionário daqui a pouco, tá? Muitos influenciadores, viu, por aí estão começando a abrir o coração pro Renan Santos, pro Partido Missão, porque tá começando a ficar legal falar da gente. Tá começando a ficar da hora, tá começando a ficar cool falar de Renan Santos, de Partido Missão. Tá dando visualização, tá dando engajamento e as coisas estão mudando. Você vê que todo podcast, entrevista que o Renan dá, tem mais audiência do que os seus adversários, até do Flávio Bolsonaro, de Nicolas Ferreira, de Lula, Caiado, Zema, então nem se fale. Mas está algo assustador e os influenciadores estão começando a dar uma risadinha pro Renan e tá ficando algo muito legal de se acompanhar. Para quem não me conhece, sou o Rafael Macris, sou amigo do Renan, conheço ele há muitos anos, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão aqui pelo estado de São Paulo e todo dia eu posto um vídeo novo aqui no YouTube fazendo algumas análises de posicionamentos do Renan, posicionamentos nossos do Partido Missão, bastidores, coisas interessantes que eu acho que a gente pode bater um papo aqui, discutir. Então, meu, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no meu canal. Preciso muito da sua ajuda. Inclusive também tem um link aqui na descrição desse vídeo com uma vaquinha para você ajudar a gente na pré-campanha, tá? Clica aí, já ajuda. Qualquer contribuição é importante, fundamental. E bora ver se o Renan é de fato contra as cotas e se sim, por quê e por que isso é importante para o Brasil. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, eu sou contrário a todas as cotas. Tá. Talvez... Até cota social? Até cota social. Eu acho que cota social, ela tá errada, porque a premissa de funcionalismo público de excelência e de ensino superior de excelência é excelência. O único critério que eu quero é os melhores. É por isso que a gente não consegue formar capital humano de qualidade. A gente acha que a universidade é para você fazer justiça social. Universidade, a gente tem que ter menos universidades federais. Olha aí. É polêmico isso, hein, galera? O que ele está colocando é que as cotas, elas estão servindo hoje como um nivelamento abaixo do que poderiam ser tanto a qualidade das pessoas e do serviço prestado no serviço público, né, quanto a qualidade das pessoas e das mentes e a própria qualidade de ensino na universidade pública por conta das cotas. Ao mesmo tempo que você coloca pessoas menos capacitadas, né, que precisaram de cota para entrar num concurso público ou passar na prova de uma faculdade, naturalmente essa pessoa tirou uma nota menor para tal. Se ela tirou uma nota menor, quer dizer que ela não tem uma, digamos assim, uma inteligência, um preparo ou uma qualidade ao nível das pessoas que não necessitaram de cotas para poder passar na mesma prova, tá? Então essa é a crítica do Renan, de que o serviço público brasileiro e as universidades públicas e federais tinham que ser currais de excelência, de alto nível de capacidade humana.
coisas que as cotas jogam para baixo. E daí onde a gente tem que atacar? Segundo o Renan, e eu acho que ele vai explicar um pouco mais adiante sobre isso. A gente não tem que ficar tampando o sol com a peneira. A gente não tem que falar, pô, as pessoas mais pobres, ou as pessoas negras, ou as pessoas trans não conseguem passar numa universidade pública, ou não conseguem entrar num concurso público porque elas chegam sabendo menos. E daí a gente tem que corrigir, dando uma chance a mais para elas na ponta. Não, a gente tem que mudar lá atrás. Só que a gente tem que fazer uma mudança no sistema de educação brasileiro, no sistema de ensino de base, que vai ocasionar uma mudança a longo prazo, coisa que a gente não vai ver agora, tá? Inverter a pirâmide de investimento. Hoje a gente tem uma pirâmide de investimento assim, que a gente gasta muito no ensino superior e pouco no ensino de base. Então a gente tem que inverter essa pirâmide. Ao mesmo tempo que a gente inverter isso, vai ser um processo longo, que a gente vai ver nas próximas gerações o resultado do que a gente fizer agora, mas também a gente tem que mudar isso a curto prazo. E como a gente muda isso a curto prazo? Pegando as melhores pessoas do ensino público de base, que hoje a gente sabe que não é bom na maioria das situações, e jogando essas pessoas para ensinos de qualidade, sejam eles particulares ou públicos. E daí a gente vai gerando capital humano de excelência e colocando essas pessoas nas melhores posições sem cotas, preparando eles lá atrás, tá? Vamos ver o que o Renan vai continuar falando aí. Eu acho que o governo federal não tem que sequer ficar bancando de graça curso de humanas. Nós temos que formar engenheiros, programadores, biólogos e médicos, gente de ciências biológicas e exatas. Formar advogado, vai fazer uma universidade privada. Quer ser sociólogo, vai fazer uma universidade privada. Primeira coisa. Segunda coisa, a cota, ela parte da premissa de que aquela pessoa não conseguiria chegar naquela posição porque ela vem de uma situação XYZ. Né? Então aí tem cota para, vamos dizer, cota trans. E se o trans tem grana? Por que ele não pode fazer uma faculdade? Sabe, qual o sentido disso? Aí tem um cara que é quilombola. Hoje o critério para ser quilombola, você pode ser branco e quilombola. O critério é completamente confuso do quilombola. Confunde ribeirinho com quilombola, porque no fundo é uma máfia. Já pode crer que você vai começar a ter... Não, já entrou, né? Autista, mas você pode ir autista nível 1, que é uma pessoa altamente funcional, e ela também entra por cota. O João Campos deu um cargo para um amigo que era autista com esse tipo de cota. Isso é injustiça total. O cara tinha passado lá atrás no concurso. Ele não tinha chutaram um outro cara para fora, né? Exato. Então, isso é errado. Eu não quero isso. Então, eu sou contra todas as cotas. Cara, eu nunca tinha visto um pré-candidato à presidência da República falar tantas coisas aparentemente impopulares, porém verdadeiras na sua pré-campanha. Pô, o Renan chega no Nordeste e fala que vai diminuir o Bolsa Família, entendeu? Que vai colocar a marmanjo de 35 anos que recebe o benefício e tem condição de trabalho para virar frente de trabalho na cidade. O Renan fala que é contra cotas e que vai viabilizar e ver a possibilidade de acabar com elas. É um cara que fala que vai diminuir o número de municípios no Brasil, vai extinguir municípios. Só que é um cara que fala com o coração, que fala a verdade. Isso hoje a gente não vê na política, por isso que ele se torna tão original, tão diferente, um cara que chama atenção e acende curiosidade nas pessoas para que gere esse interesse das pessoas quererem saber o que ele está pensando e o que ele está propondo. Então, cara, eu de certa forma concordo. Até um tempo eu achava que essa questão de cota racial, de cota para trans, nada a ver, mas de que talvez cota social fosse de certa forma importante, né? Não sei se na visão do Renan a gente deva ter cota social por um certo período de tempo para depois extinguir essa também. Mas essa linha de pensamento, né, de que a universidade pública tem que ser um celeiro de mentes brilhantes e o serviço público a mesma coisa, e que as cotas jogam o nível dessas instituições para baixo, é uma premissa verdadeira e um conceito que faz sentido, né? Se você pensar e analisar por esse lado, por essa visão do Renan. Em suma, eu acho que é muito legal essas discussões que estão sendo levantadas por ele, porque a gente não vê esse tipo de discussão ser levantado por Lula e Flávio Bolsonaro. E tudo que a gente espera em uma disputa eleitoral, mesmo que você não concorde com tudo
que é dito é que discussões sobre Brasil, sobre futuro, sobre sociedade sejam postas na mesa e que a gente possa participar dessas discussões, pensar sobre elas, discutir isso dentro das nossas rodas de convívio, assim, acender uma curiosidade intelectual dentro das nossas mentes, a ponto de colocar a gente para pensar e tirar a gente de certas zonas de conforto que a gente tinha antes e que não eram ativadas com os discursos vazios dos pré-candidatos que haviam nas disputas eleitorais. Então, uma campanha com Lula e Flávio Bolsonaro é uma pré-campanha vazia em que vão existir 2 times de futebol, 2 torcidas se degladiando e sem proposta nenhuma para o Brasil, sem pensamento profundo e sem mudança a curto, a médio e a longo prazo, seja qual cara ganhar a eleição. Uma pré-campanha com a participação de Renan Santos é uma pré-campanha em que a gente vai se permitir imaginar um Brasil diferente, em que ele vai acender nas nossas mentes uma energia diferente com tudo isso que está sendo discutido, em que a gente vai poder enxergar, fechar o olho e enxergar um Brasil sem favelas e como seria esse Brasil lá na frente, ou um país em que você que mora num grande centro vai poder, primeiro, comprar um celular bom sem se endividar e ao mesmo tempo que você faça isso, você vai poder sair na rua sem medo de ser assaltado e ter uma arma apontada para sua cabeça e ter o seu bem que está parcelado em 21 parcelas ser simplesmente levado por um marginal delinquente. Então, galera, é algo importante para o Brasil ter o Renan na disputa eleitoral. E a gente, como apoiador, como pré-candidato do partido, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Missão, temos a missão propriamente dita e a obrigação de divulgar esses conteúdos, de fazer com que ele fique mais conhecido, de mostrar o Renan para outras pessoas dentro do nosso ciclo de convívio que não conhecem, que às vezes estão presas nessa dicotomia cega e ao mesmo tempo burra de Lula e Flávio Bolsonaro, mas que são pessoas boas que, se você mostrar 1 ou 2 vídeos do Renan, às vezes esse que você está assistindo agora vai fazer com que acenda a esperança dentro do coração deles e faça a gente conseguir multiplicar isso cada vez mais e o Renan chegar na disputa eleitoral com mais de 10%, mostrar que é um pré-candidato viável, desbancar Flávio, ir para o segundo turno e derrotar o Lula lá para poder fazer o Brasil uma das 5 maiores potências do mundo em um futuro não muito distante e o nosso futuro poder sim se tornar glorioso, como a gente sempre gosta de falar. Beleza? E para isso acontecer, a gente precisa de você. Fechou? Então compartilha logo esse vídeo, clica no sininho aí, ativa as notificações, comenta o que você tem achado desses vídeos que eu estou postando aqui no meu canal do YouTube. Se inscreve aqui no canal, é muito importante ter você aqui. Conto com a sua audiência todos os dias, todo dia eu posto um vídeo novo. Bora pra cima, vamos construir o futuro que a gente acredita para o Brasil, que só depende da gente. Beleza? Um abraço do Caboclo, meu nome, como vocês sabem, é Rafa Macris. Até a próxima. Fui! Valeu, galera!